As vendas continuam paralisadas com relação ao mercado do boi gordo. Existe um clima de incerteza ainda, mas, em contrapartida, a produção vai muito bem. Existe expectativa de aumento de produção e também de aumento de exportação de carne bovina in natura. E esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre as exportações e também sobre a produção de carne bovina no Brasil, eu estou aqui recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, 2017 foi um ano bem difícil, né? Tivemos vários contratempos, Fundo Rural, também a situação da Operação Carne Fraca, a suspensão de carne por parte dos Estados Unidos. Aliás, foi um ano bem conturbado, mas a produção parece que vai terminar o ano em alta. É isso mesmo, João? Bom dia. Bom dia. Possivelmente termine, Antônio. Isso é uma alta pequena, não mais que 2%. Nós estamos vivendo uma época complicada. Você me comentou uma série, especialmente no primeiro semestre, você teve uma série de problemas que trancou o mercado. Eu lembro que em março, dia 21 de março, não tinha preço no Brasil em função daquela malfadada Operação Carne Fraca que foi um show de incompetência no Brasil. E posteriormente, depois a delação dos irmãos Batista, que o Joesley e o Wesley, mostrando toda a podridão do sistema que tem no Brasil, a corrupção, a classe política, tudo isso acabou atrapalhando. E colocou em xeque também, já que eles detêm mais de 30% do abate no Brasil, ele colocou em xeque a sustentabilidade do processo, ou seja, será que eles vão conseguir se manter, não vai, e comprando a prazo, ou seja, criou um ambiente péssimo nesse aspecto. E nessa época, como eles têm uma parcela tão grande do abate, no Centro-Oeste é maior ainda o percentual de participação deles, o que aconteceu? Houve uma migração para os demais frigoríficos, pequenos e médios, que por sua vez aproveitaram da situação e puxaram para baixo os preços, ou seja, houve uma retenção. Nesse momento, o produtor foi bastante maduro, ou seja, foi bastante profissional, falou, pô, esses preços é muito abaixo do meu custo de produção, eu não vou vender. Ele vendeu só para atender o básico dele lá, o dia a dia da fazenda, recuou nos investimentos, etc. Associado a isso, havia um clima de incerteza também para o segundo semestre. Como é que seria o segundo semestre? Será que para quem que eu vou vender? Apesar do preço do animal de reposição ter caído, o animal magro, o boi magro, apesar do milho, que é um fator importante, que são os 30% do custo, a alimentação ter caído, milho, farelo de soja, etc., houve não houve o primeiro tombo que nós chamamos do confinamento, ou seja, uma parcela significativa de animais que poderiam ter sido confinados, alguma coisa por volta de mais de 1,5 milhão de cabeças, acabou não sendo confinada. Então, isso repercutiu na oferta de carne, especialmente em agosto e setembro. O mercado interno, que é responsável por 80%, ou seja, de cada 100 quilos de carne nós produzimos no Brasil, 80 quilos nós, brasileiros, consumimos, e do mercado interno é o grande consumidor dos cortes de valor agregado mais alto, picanha, filé, contrafilé, etc., ele começou a haver uma melhora em função principalmente da economia nossa, que saiu da recessão que o lulapetismo deixou, de 3,6 negativo em 2015, e começou a mostrar sinais de recuperação agora, com 0,7 de crescimento positivo. Opa, melhorou, começou a melhorar, começou a haver um clima de confiança melhor. A inflação caiu, e especialmente a inflação dos alimentos. Hoje nós estamos olhando os alimentos, não dá 2% a inflação anualizada dos alimentos, ou seja, melhora o poder de compra da grande massa de brasileiros. Ou seja, o mercado interno começou a dar uma demonstração de um pouco mais de capacidade de compra. Associado a isso, você tem as carnes brancas que concorrem com a carne bovina, elas, tanto frango como a suíno, a exportação está indo bem. O frango, no primeiro semestre, em função também da chamada Operação Carne Fraca, houve uma redução para 13 mil toneladas dia, hoje está voltando a 17 mil toneladas dia, a exportação de carne de frango. O frango e o suíno, especialmente o frango, é um mercado que se ajusta, ou seja, aumenta a demanda, ele aumenta a oferta em pouco tempo. Se consegue, entre 2, 3 meses, aumentar de forma significativa a oferta de carne de frango. Mas como a carne bovina caiu um pouco de preço,
em função, nesse momento, da queda do preço da arroba e também a diminuição da margem do frigorífico. A margem do frigorífico chegou, quando houve essa crise, chegou a 38% em cima de carne desossada. Ou seja, a carne desossada, comparada com o preço da arroba, era 38% a margem do frigorífico, margem bruta. Hoje ela encolheu um pouco, ela deve estar abaixo de 30%, mas já encolheu um pouco. E parte desse encolhimento de margem, associado à redução do preço da arroba, caiu para o consumidor. Melhorou a situação. Ô, João, em março teve a Operação Carne Fraca e aí, depois disso, vários países bloquearam a importação de carne bovina in natura do país. A situação já está normalizada, João? Praticamente sim. Os grandes compradores do Brasil voltaram a comprar. A exceção agora dos Estados Unidos, que promete liberar novamente a carne in natura, mas não foi em função da carne fraca, foi do problema de burrada no Ministério, problema dos frigoríficos também, que mandaram carne com abscesso, chegou lá, a peça inteira, deu problema. E atrapalhou isso aí. Mas nas exportações, a grande questão é o seguinte, quando hoje aparece muito a China como o grande potencial do brasileiro, quando a China voltou a comprar, no mercado falava-se que haveria uma canibalização. O que era isso? Ou seja, aquelas carnes que iriam para Hong Kong, iria diminuir a exportação de Hong Kong para atender o mercado chinês. E não aconteceu nada disso. Esse ano nós estamos com 11% a mais para Hong Kong e 31% a mais para a China. Ou seja, China e Hong Kong hoje representam, que é um país só, né? Hong Kong é uma província independente da China, mais ou menos autônoma da China, mas é da China, faz parte da República Popular Chinesa. Ela, hoje, tanto Hong Kong como a China estão aumentando as compras, e a China de forma expressiva, com 31%. Ou seja, e é um mercado fantástico, um mercado que vai importar 1 milhão de toneladas, 1,5 milhão de toneladas nos próximos 5, 6 anos. Ou seja, o crescimento da demanda chinesa é muito grande. Agora, sempre te faço uma referência, olha, os frigoríficos têm que atender o acordo sanitário com a China. E o acordo sanitário com a China tem uma cláusula que fala o seguinte, olha, não pode abater animais com mais de 30 meses. Ou seja, o frigorífico tem que prestigiar aquele produtor que entrega um animal precoce bem acabado para atender esse mercado. E é um mercado que está comprando uma carne de maior valor agregado, bem maior do que o valor para Hong Kong. Hong Kong compra carne barata, compra carne de dianteiro. A China começa a comprar uma carne de traseiro, um preço um pouco melhor que nós possamos exportar. E uma coisa importante, né? O presidente da China, o famoso Xi Jinping, numa entrevista lá para a imprensa brasileira, falou que ele é um fã da carne brasileira. É um senhor garoto propaganda para a nossa carne. Ô, João, já que você falou de exportação, entre janeiro e setembro houve um aumento nas exportações. Existe uma previsão para uma projeção otimista de que aumente 10% em 2017 com relação a 2016. Será que isso vai se concretizar, João? Até agora tudo mostra que sim, porque você olha o seguinte, você olha o mercado chinês comprando, você vê aqueles clientes nossos que ficaram fora do mercado, como é o caso do Egito, como é o caso ou que diminuíram muito as importações em função do preço do petróleo, que depende basicamente do petróleo, como é o caso do Irã e da Rússia, voltando a comprar. E o Irã também, caiu todas aquelas barreiras que tinha em função do acordo nuclear com os Estados Unidos, ele tinha várias barreiras para a comercialização com o Irã, caíram essas barreiras. Então, hoje, Egito, Irã, e o aumento crescente, e a Rússia, e mais os chineses, tudo leva a crer que sim. Hoje deve sair as exportações da segunda semana de outubro. É um número importante. A primeira semana deu 5.300 toneladas por dia. É um número bom, mas eu esperava que podia ser um pouco maior. Vamos ver hoje a média que tem. E esse aí a gente pode projetar outubro. Se continuar outubro com esse ritmo, aumentar um pouco mais, para ir para 5.600 dias, que é bem provável que aconteça, você vai ter uns 10% a mais. Vai ser quase igual a 2015. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Boa semana. Obrigado, você também. Veja agora as cotações para o bezerro nas principais praças de produção do país.